Aula 3, Nacionalismo e Modernização, Ernest Gellner. O sociólogo Ernest Gellner, nascido na Tchecoslováquia, mas radicado na Inglaterra, se notabilizou como um dos maiores estudiosos sobre as nações e o nacionalismo na segunda metade do século XX, sendo um dos principais expoentes da bibliografia acadêmica sobre o tema, que, como nós vimos, ganhou impulso após a Segunda Guerra Mundial, em particular a partir dos anos 60, diria eu, a partir dos anos 70, 80. Aqui destacarei o seu livro Nations and Nationalism, de 1983, a partir da edição em língua espanhola, que vocês têm à disposição. Esta obra não está ainda, que eu saiba, pelo menos, traduzida no Brasil. Bom, como nós veremos, a explicação de Gellner é eminentemente modernista, para usar a expressão usada tanto por Smith como por Breuley, aqui em sentidos divergentes, né? Mas, ou seja, em ambos os casos, essa expressão denota a relação constitutiva que haveria entre as nações, o nacionalismo e a modernidade, ou seja, as nações e os nacionalismos seriam eminentemente fenômenos historicamente recentes, ligados aos processos próprios da modernidade. Mas veremos também que, em Gellner, esse modernismo se remete a uma explicação que podemos classificar como estrutural, funcionalista, em que o nacionalismo daria resposta, né, a determinados processos próprios da modernização, como, notoriamente, a passagem das sociedades agrárias para as sociedades industriais. Né? Portanto, de um argumento macro-sociológico que procura fundamentar uma teoria geral das nações e do nacionalismo. Acho que a primeira preliminar importante enfatizar é que, para Gellner, são os nacionalismos que criam as nações e não o contrário, que, aliás, é um ponto de vista que se pode encontrar em grande parte da literatura que examinaremos ao longo do curso. Aliás, é um ponto de vista muito usual dentro do chamado paradigma modernista, para usar a terminologia de Smith. Bom, além disso, o autor define, uma segunda preliminar, que o autor define o nacionalismo justamente como a reivindicação da coincidência entre fronteiras políticas e culturais, ou seja, de que cada nação deveria idealmente corresponder um Estado próprio, pelo menos o direito a tê-lo, e que haveria conflitos e problemas aonde isto não ocorresse, ou seja, a ordem internacional é concebida pelos nacionalistas como uma ordem de Estados nacionais, e aquelas nações que não têm seus Estados próprios têm o direito de reivindicá-lo. Este princípio, nos lembra Gellner, é um princípio novo. Nós já vimos isso com Lord Acton, em meados do século XIX. Ou seja, não era algo dado, muito pelo contrário, que fronteiras políticas deveriam corresponder a fronteiras culturais. Pelo contrário, a maioria dos impérios e monarquias pré-modernos eram extremamente heterogêneos do ponto de vista étnico-cultural. Então, Gellner parte dessa constatação para tentar explicar esta mudança. Quer dizer, como o nacionalismo surge e se difunde tanto e tão rapidamente nos últimos 2 séculos, e torna esta reivindicação, antes tão estranha, tão familiar para nós. E ele justamente procura localizar esta transformação
como decorrência de outras transformações mais profundas na passagem do que eles chamam de sociedades agrárias ou tradicionais para sociedades industriais ou modernas. Aqui vale a pena fazer uma digressão, que eu diria que é por um prolegômeno, né, ao argumento do autor, e lembrar digamos, a distinção sociológica muito difundida em meados do século passado entre tradicional e moderno, né? Nós podemos encontrar antecedentes disso, digamos, tanto em Durkheim, na sua discussão, na divisão do trabalho social, passagem da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica. Podemos encontrar também algo nesse sentido na tradição da sociologia alemã, em Ferdinand Tönnies e em Max Weber, né, uma ideia da passagem da comunidade para a sociedade, né, Gemeinschaft, Gesellschaft, e, né, sobretudo, na sociologia estrutural funcionalista norte-americana, na obra de Talcott Parsons e diversos sociólogos que, de alguma maneira, combinavam as abordagens, digamos, da sociologia funcionalista de Durkheim com a sociologia compreensiva weberiana, né, e que, justamente, tratavam o que eles chamavam de modernização, aquilo que ficou conhecido como sociologia ou teorias da modernização, com a passagem de sociedades agrárias tradicionais para sociedades industriais modernas. Quais seriam ou seja, aqui, tradição, ou a sociedade tradicional e modernidade, ou sociedade moderna, são concebidos como tipos ideais contrapostos, né, caracterizados por um conjunto de traços gerais, né, contrastantes. Quais seriam esses traços? Né? No caso do mundo da sociedade tradicional, uma economia de base agrária, uma estratificação social rígida, uma estrutura política autocrática, baseada no primado da autoridade, a prevalência do coletivo sobre o individual e, portanto, um conjunto de normas culturais prescritivas, né? Ou seja, o papel do indivíduo era dado mais ou menos desde o nascimento, o papel do indivíduo na ordem social, né, e as condutas sociais eram de tipo prescritivos, baseadas, sobretudo, na repetição, na reiteração da tradição, né, dos comportamentos tradicionais herdados de geração em geração. As sociedades modernas teriam economias urbano-industriais, né, com uma divisão de trabalho mais complexa, né, daí a ideia do caminho da passagem da solidariedade mecânica para a orgânica, né, estruturas sociais caracterizadas não pela rigidez da estratificação, mas pela mobilidade social, tanto ascendente como descendente, na circulação social intensa, estruturas de poder político mais democráticas, né, baseadas crescentemente na liberdade individual e na participação política ampliada das massas, massificação, portanto, da vida política e social, e, nesse sentido, digamos, padrões culturais menos prescritivos e mais eletivos, ou seja, os indivíduos passam a poder escolher racionalmente entre diferentes sistemas de valores, né, à sua disposição, e, portanto, os padrões de comportamentos sociais deixam de ser lastreados na tradição e passam a ser crescentemente baseados em algum tipo de racionalização, seja ela, para usar a linguagem weberiana, né, o vocabulário weberiano, referente a fins instrumental ou a valores, né, racionalidade substantiva e objetiva. Bom, mas então, a sociologia estrutural funcionalista, de alguma maneira, partindo, né, de algumas das contribuições dos pais fundadores da sociologia nas tradições francesa e germânica, né, pensando a complexificação da divisão do trabalho social, ou a especialização desse trabalho, ou
a racionalização das diferentes esferas da vida social, o advento da burocracia, etc., procuram justamente pensar a modernização como um processo de passagem do tradicional para o moderno. E é um pouco disso que Gellner vai partir para pensar especificamente o problema do nacionalismo. Mas como o autor entende, né, selecionamos os capítulos 3 e 4 da obra, né, o que era o mundo agrário e o que é o mundo industrial, e que características nessa mudança é que dão ensejo ao advento do nacionalismo e das nações. Bom, primeiro que ele, numa perspectiva um tanto quanto evolutiva, está preocupado em especial com as sociedades agrárias avançadas. Ou seja, não é qualquer sociedade agrária que gera movimentos nacionalistas. Grupos tribais, né, ainda que na África e na Oceania, em alguns outros contextos, tem havido a ativação nacional de determinados grupos tribais sem Estado, né, em grande medida como reação ao colonialismo ocidental, ele diz, via de regra, não geram, né, no processo de modernização, não passam, né, de grupos étnicos a grupos nacionais ou a reivindicações nacionalistas. Em geral, isso se dá em sociedades que já tinham um Estado, de poder político centralizado, e que tinham sistemas culturais mais sofisticados, baseados em algum tipo de língua escrita, né? Então, as sociedades agrárias mais avançadas eram aquelas que detinham o quê? Centralização do poder político, estratificação social mais, digamos, estruturada, né? E uma ordem social mais estratificada e, por outro lado, sistemas culturais baseados na codificação de uma língua escrita, né? Estas sociedades agrárias se caracterizavam pelo quê, segundo ele, sociedades agrárias mais avançadas? Uma série de comunidades camponesas, culturalmente heterogêneas, falando uma série de idiomas e dialetos, em geral, não escritos, né, dado que há populações, em sua imensa maioria, analfabetas, vivendo dentro de grandes impérios dinásticos e religiosos, dirigidos por elites, estas sim, letradas, né, e que, em geral, falavam, ou melhor, se expressavam por escrito em idiomas não veiculares, em línguas escritas, mas não faladas pela maioria da população. Caso do latim, no mundo europeu cristão medieval, caso do sânscrito no mundo hindu, né? E caso mesmo do árabe clássico em grande parte do mundo muçulmano, né? Eram línguas escritas, eram línguas religiosas, sagradas, usadas em ofícios religiosos, dado que esta elite era em grande medida uma elite sacerdotal, né? Embora não exclusivamente, né? Havia aí também uma certa, digamos, uma certa divisão entre uma elite burocrática e uma elite eclesiástica, mas elas tendiam a se combinar, né? E essas línguas, então, eram usadas tanto para o serviço religioso como para as funções de Estado, mas não eram línguas, em geral, faladas. Poderia-se acrescentar também o chinês clássico, né, ou a língua dos, não por acaso, dos mandarins, né, dos letrados do antigo império chinês. Então, estas línguas burocráticas e religiosas escritas se sobrepunham, né, assim como estas elites eclesiásticas e burocráticas, a esta miríade cultural conformada pelas comunidades camponesas agrárias como dois mundos estratificados e sobrepostos. Nesse sentido, as fronteiras políticas expressamente não coincidiam com fronteiras culturais. O mundo dos impérios agrários era um mundo culturalmente heterogêneo
e deveria ser assim. Até porque os critérios de legitimidade do poder político passavam por outros mecanismos, basicamente a sucessão dinástica dentro de linhagens familiares e a unção religiosa, né? Em geral, eram dois critérios combinados, né? Sobretudo aonde os impérios agrários, como no caso do mundo islâmico ou do mundo cristão, estavam associados a algum tipo de religião universalista de tipo proselitista, né? O que não é sempre o caso. Não era o caso no Império Chinês, em que o confucionismo era mais, ainda que universalista, era um sistema de valores, muitas vezes mais do que uma religião. E não era o caso no mundo judaico, certo? Não há o elemento proselitista, ainda que haja uma religião monoteísta. Não era o caso do hinduísmo, onde, digamos, embora houvesse uma religião bastante sofisticada, do ponto de vista teológico, não havia propriamente, digamos, um monoteísmo, né, muito menos proselitista, né? Bom, esse era o universo digamos, que caracterizaria os impérios agrários. Aliás, né, mesmo onde havia grandes religiões proselitistas, né, onde, inclusive, a expansão política se dava vinculada à conversão, como no caso tanto da jihad no mundo islâmico, como no caso das cruzadas cristãs, né, as elites não pretendiam, né, moldar culturalmente as massas populares camponesas nos seus sistemas de valores. Pelo contrário, eram esses universos muito separados. A educação de ambos era completamente diferente, né? A massa popular era educada para o trabalho no nível local, né? Em geral, como eu disse, eram analfabetas, não aprendiam a ler e escrever, né? Eram educadas em ofícios e profissões passadas de pais para filhos, no caso do mundo urbano, eventualmente dentro de guildas corporativas, né? E em valores religiosos transmitidos pelos seus sacerdotes locais de maneira oral, né? E em mitos e tradições também transmitidas de maneira oral nas suas comunidades e que variavam enormemente de uma comunidade para outra, às vezes de uma aldeia para outra. Ao passo que as elites à frente do Estado eram formadas justamente, aí sim, em tradições letradas, que eram tradições próprias a essas elites, né, em geral, cujo saber era controlado por uma elite eclesiástica. Bom, este mundo agrário, dos impérios agrários avançados, é solapado pela modernização, né, pelo advento da sociedade industrial, né, e pelo aprofundamento da divisão do trabalho no mundo industrial, pela urbanização, né, e pela burocratização do Estado, né, e pelo advento, de um lado, de normas racional legais como fundamento da dominação política, e de outro, né, digamos, pela racionalização também da vida econômica, com o advento de um capitalismo moderno baseado na empresa racionalizada, na indústria, etc. Estas duas racionalizações próprias do mundo moderno, né, ensejadas, sobretudo na Europa Central e Ocidental, né, ainda que estimuladas a princípio pela centralização do poder monárquico, pelas monarquias absolutistas, vão acabar solapando essas mesmas monarquias, né, sobretudo a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, e as sociedades hierárquicas, né, estratificadas que lhe serviam de suporte. E dar origem, então, ao mundo urbano e industrial baseado
não apenas na grande indústria e numa divisão cada vez mais, não só complexa, mas mutável, e este é um ponto fundamental do trabalho, mas também na massificação da vida social e da vida política, como nós já vimos com os conceitos de tradicional e moderno. Só que isso dá ensejo a uma grande transformação em que a estrutura social deixa de ser o meio pelo qual os papéis dos indivíduos na vida social são assignados. Então, no mundo agrário imperial, você nascia camponês, você basicamente viveria camponês. Você nascia numa família de artesãos, você seria um artesão, comerciantes e assim por diante. Né? Essa ordem social mais rígida é crescentemente deixada de lado, e há uma grande mobilização, começa um processo de mobilização e de mobilidade social, de mobilização demográfica, né, com grandes migrações do campo para a cidade e entre diferentes regiões, né, da força de trabalho, de mobilidade social, ascendente e descendente, com os estamentos dando lugar às classes sociais como uma forma aberta de estratificação, né, e mobilização política, as crescentes pressões de camadas sociais cada vez maiores por direitos de cidadania e participação política. Isso tudo vocês já conhecem de cursos introdutórios de sociologia ou ciência política. Aonde entra o nacionalismo nisso? Ora, se a estratificação social deixa de ser a maneira de assignar o papel dos indivíduos na ordem social, o que vai substituí-la? Né? E, nesse sentido, a explicação de Gellner, em consonância com a tradição estrutural funcionalista, é a cultura. O sistema cultural substitui o sistema social, neste caso. Por quê? Porque a divisão do trabalho própria à sociedade industrial é uma divisão, como eu mencionei, não apenas mais complexa, mas crescentemente mutável, muito dinâmica, né? Porque as funções não são mais repetitivas, não são mais as mesmas, e elas mudam o tempo todo. Então, o artesão aprende determinados procedimentos passados de pai para filho, né, ou no interior de uma guilda, que ele repetia ao longo da sua vida, mais ou menos da mesma maneira, com algumas inovações aqui ou ali. É diferente a condição do operário industrial, que uma hora trabalha numa fábrica de sapatos, outra hora vai trabalhar numa metalúrgica, né? As suas funções são mais simples, né? Mas, ao mesmo tempo, né, ele precisa se adaptar a condições novas de trabalho em diferentes ramos, etc., etc. Né? O mesmo vale para o pessoal de escritório. Né? Você trabalha um dia como secretário numa empresa X, depois vai trabalhar numa repartição pública Y, e faz carreira, e assim por diante. Né? Os procedimentos são muito mais estandardizados e padronizados, mas, por isso mesmo, as funções são mutáveis. Né? E, nesse sentido, o indivíduo precisa se adaptar o tempo todo, né, a condições novas ao longo da sua vida. O que isto implica? Isto implica em que a formação cultural também deve ser padronizada e massificada. Daí a necessidade do advento de sistemas educacionais de massas, né, que alfabetizem a totalidade ou a grande maioria da população e que forneçam um ensino escolar estratificado, né, formando uma mão de obra braçal, formando profissionais de nível médio, profissionais de nível superior, etc., etc., que atendam às diferentes necessidades da economia industrial, né, e do Estado e da burocracia moderna. Esse é um ponto. E também meios de comunicação de massas também baseados
em padrões de comunicação estandardizados. Jornais, revistas, periódicos, etc. Para um pouquinho a gravação, por favor, Lucas. Bom, eu havia parado, tomando aqui a exposição, quando discutir justamente a necessidade, então, dos sistemas educacionais de massas e o surgimento também de sistemas de comunicação de massas, baseados também numa linguagem padronizada e estandardizada, por meio, por exemplo, de jornais, revistas, mais tarde radiodifusão, televisão, etc. O que há de comum em ambos os sistemas, os de instrução ou educação e os de comunicação modernos de massas? Justamente a padronização e a estandardização da linguagem e da língua. Né? A codificação de uma língua escrita, mas não mais daquela língua dos antigos letrados, como o latim, ou o grego clássico, ou o árabe clássico, ou o sânscrito, né? Ou mesmo o chinês dos mandarins, que era usado por uma pequena elite e que tinha pouca ou nenhuma relação com os usos cotidianos das línguas e dialetos. É uma língua de uso cotidiano, né? E que deve ser padronizada, mas que deve ser padronizada, ou seja, inteligível por uma grande quantidade de falantes no mesmo território, homogêneo, né? E que deve ser, nesse sentido, relativamente simplificada. Né? É interessante notar, por exemplo, que na China, após a Revolução de 1949, só um dado, né, houve todo um esforço para alfabetizar, né, a população chinesa, que é, como todo mundo sabe, a maior do mundo, né, todo um esforço de simplificação dos ideogramas do mandarim. Né? Isso para dar um exemplo recente. Indo para um exemplo de alguns séculos atrás, o latim foi sendo abandonado mais cedo em alguns casos, mais tarde em outros, como língua das elites cultas da Europa e como língua das burocracias, das monarquias absolutistas, sendo substituído por alguma língua vernácula que passou a se transformar em uma língua nacional. Veremos algo desse processo em outra chave, por exemplo, na discussão que Anderson faz do capitalismo editorial ou do capitalismo de imprensa. Né? Mas, voltando aqui a Gellner, né, digamos, as elites culturais e a massa da população passam a usar uma mesma língua escrita e padronizada. E, nesse sentido, começam a surgir línguas estandarizadas que unificam um mesmo mundo cultural compartilhado e que passam a substituir, de um lado, as antigas línguas sagradas de elite, de outro, a miríade de dialetos populares. Né? Portanto, justamente, a necessidade de uma cultura comum, né, como veículo de estratificação social, de uma cultura padronizada, né, começa a gerar comunidades culturais baseadas na língua. Só que isso gera problemas quando as fronteiras políticas não coincidem com as fronteiras culturais. Sobretudo quando um grupo cultural passa a ocupar, neste novo cenário, posições sociais, econômicas ou políticas subalternas. Então, imaginemos, né, um camponês de um determinado grupo étnico, falante de determinado idioma, que migra para a cidade, né, e passa a trabalhar como operário. Né? Este indivíduo vai se defrontar com patrões ou gerentes ou funcionários públicos, né, de tribunais, etc., que falam outra língua, que escrevem em outra língua, né, e esta posição o desfavorece socialmente. Do mesmo modo, né, setores pequeno-burgueses desse mesmo grupo étnico, né, vão encontrar dificuldades para ascender
no sistema educacional ou na burocracia, a não ser que adotem a língua do grupo cultural dominante. Este tipo de situação potencialmente conflitiva é que dá origem às reivindicações nacionalistas, dá origem ao nacionalismo, ou seja, né, este grupo cultural linguístico desfavorecido passa a reivindicar, né, a sua condição cultural específica como base de reivindicações de autonomia política, de modo a pleitear cargos na burocracia do Estado, posições no mercado ou na economia, e nesse sentido, que a sua língua, por exemplo, passe a ser também uma língua oficial de instrução, né? Impede igualdade com a do grupo dominante e do limite, inclusive, a separação e a formação de um Estado próprio. E, a partir daí, há todo um esforço desta elite intelectual de mobilizar as massas populares, né, em torno desta reivindicação de coincidência das fronteiras, e para isso se cria uma série de mitos, tradições, né, se padroniza uma língua que antes, em geral, não era sequer escrita, e passa a ter uma gramática, passa a ter uma literatura nacional, jornais escritos nesse idioma, peças musicais compostas nesse idioma, que, por sua vez, vão, assim como a literatura, passar a veicular essas tradições e mitos, e assim por diante. Para exemplificar, Gellner cria um país imaginado, Ruritânia, né, um determinado grupo étnico, dos puritanos, que fariam parte de um império mais amplo, e como o processo de modernização faz com que os puritanos passem a ver-se crescentemente como uma nação e passem a reivindicar, né, por meio de um movimento nacionalista, a formação de um Estado próprio, que eventualmente conseguem, né, Estado esse que pode passar por diferentes momentos, né, desde uma monarquia representativa própria, até um Estado, uma república liberal, ou até uma república popular socialista. É claro que ele está pensando, em grande medida, no exemplo tcheco, né, que, enfim, que ele conhecia bem, né, desde as origens do nacionalismo tcheco, né, como nacionalismo de populações até então camponesas, né, mas surgido de uma pequena burguesia urbana, em reação ao predomínio do alemão na Boêmia, né, ainda dentro do Império Austro-Húngaro, passando pela formação de um Estado nacional no pós-Segunda Guerra, até um Estado socialista, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, e assim por diante. Né? E um nacionalismo vai desencadeando o outro. Então, o nacionalismo dos alemães desencadeia o dos húngaros e dos tchecos, o dos húngaros e tchecos desencadeia o dos eslovacos e romenos, e assim por diante. Né? Então, para Gellner, é a modernização que dá ensejo ao nacionalismo, que cria as nações, né? Ainda que, na medida que a modernização se difunde pelo mundo, por exemplo, por meio dos impérios coloniais, ela passa também a difundir os nacionalismos, e ele dá algum espaço para discutir os nacionalismos, por exemplo, africanos ou asiáticos, mas no caso dos africanos, por exemplo, em grande medida valendo-se, segundo ele, né, das línguas dos colonizadores, como maneira de unificar culturalmente países etnicamente muito diversos, linguisticamente muito diversos, cujas fronteiras coincidem basicamente com as fronteiras dos antigos territórios coloniais europeus. Mas pode fazer uma série de objeções a isto, veremos isso mais adiante, sobretudo com a reação de alguns autores indianos, por exemplo, ao livro de Anderson, né? Ou seja, em que medida o nacionalismo anticolonial é um reflexo, né, dos nacionalismos das suas antigas metrópoles ou não, ou uma criação mais própria, né? Essa é uma questão interessante e importante. Mas, segundo Gellner, a tendência digamos, no mundo industrial mais tardio, né, digamos, a modernidade mais tardia e mais avançada, é um certo declínio dos nacionalismos, uma vez
que se consolidam diferentes estados nacionais e a sociedade industrial passa a funcionar de maneira plena, né, digamos, fazendo com que esses conflitos culturais que se deram no seu início, né, e que a impulsionaram, percam espaço. Né? Então, ainda que sociedades como Inglaterra, França, os Estados Unidos, né, sociedades industriais mais avançadas, no pós-Segunda Guerra, tenham sentimentos nacionais de pertencimento bastante arraigados, justamente por isso mesmo, elas não dão mais origem, não dariam mais origem a movimentos nacionalistas muito significativos. Né? Digamos, esse nacionalismo seria em grande medida rotinizado, apaziguado, etc. Né? Algo análogo se daria também nos estados burocráticos herdeiros das revoluções socialistas no leste, na União Soviética e no leste europeu. Né? Ainda que ali, justamente pelo predomínio, né, da União Soviética sobre uma série de nacionalidades, numa estrutura multiétnica, se pudesse ainda dar origem a conflitos nacionais, como veio a ocorrer ao longo dos anos 80, na crise desses regimes. Mas as sociedades industriais mais avançadas não gerariam mais movimentos nacionalistas, salvo em casos em que subsistissem comunidades culturalmente desprivilegiadas ou baseadas, né, na estereotipização de determinados traços fenotípicos ou étnico-culturais, né, o que hoje chamaríamos de uma racialização de determinadas populações, que passam a ser desprivilegiadas de maneira sistemática. Ele está pensando certamente no caso dos negros nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Enfim, embora ele, de novo, procure evitar, né, digamos, usar um exemplo empírico concreto e cria, né, um caso fantasia, para tentar exemplificar o argumento de maneira mais abstrata, né, o tipo ideal. Então, assim como ele faz com os ruritâneos, ele dá o exemplo lá do que seria uma população hipoteticamente azul, que, pela sua cor, seria socialmente discriminada, ocuparia posições desprivilegiadas, isso daria ensejo a um movimento de reivindicação de direitos, mas não necessariamente a um movimento nacional, a não ser que essa população estivesse localizada num território específico. Né? Se ela está disseminada por um território mais amplo, caso dos negros nos Estados Unidos, isso se torna difícil, ainda que possa ser tentado. Né? Os Black Panthers, como nós sabemos, tentaram identificar os negros nos Estados Unidos como uma nação oprimida. Né? Mas essa não foi a forma que prevaleceu, né, de reivindicação dos negros, que acabou prevalecendo foi o movimento dos direitos civis integrado mais tarde ao Partido Democrata, etc., etc. Podemos discutir, né, o quanto se deveu à repressão da alternativa mais radical ou não, né, mas não é o tema aqui. Né, o tema que às vezes, não é todo grupo étnico-culturalmente discriminado, por exemplo, por traços físicos estereotipados ou racializados, que gera necessariamente um movimento de reivindicação, autodeterminação nacional, e assim por diante. Para concluir, poderíamos objetar, fazer uma série de objeções a Gellner, algumas já vimos tanto na chave de Smith como na de Breuling, mas podemos ainda acrescentar uma outra, com o benefício da passagem do tempo, de que muitas dessas sociedades industriais modernas mais tardias, até pós-industriais, né, acabaram, contra a expectativa do autor, gerando movimentos nacionalistas mais recentes, em especial em reação à imigração. Ou seja, digamos, se ele pensava que a era dos nacionalismos seria uma era mais própria do início da modernidade, ou, digamos, da sua fase intermediária, né, no seu estágio mais avançado, ela não teria lugar. O que estamos vendo, sobretudo na Europa, e mesmo nos Estados Unidos, é o contrário, ou seja, como, né,
a pluralização cultural dessas sociedades, do momento, inclusive, de crise dos estados nacionais, da sua capacidade de entregar bem-estar social, e, né, de crescente internacionalização da economia capitalista, acabaram gerando o contrário do que o autor esperava, ou seja, novos movimentos nacionalistas contrapostos. Mas isso é um tema para uma aula futura, em que veremos, por exemplo, as contribuições contrapostas de Hobsbawm e Nair sobre os nacionalismos europeus do final do século XX. O fato é que a explicação de Gellner, ainda que possa ser vista como um tanto datada, na sua ambição de prover uma teoria geral do nacionalismo, com base numa explicação sociológica de tipo estrutural funcionalista, é das mais influentes, e ainda que, como Breuley mostra, aponta, a relação direta de causa e efeito entre, por exemplo, um sistema educacional de massas e a divisão do trabalho industrial, e o nacionalismo possa ser questionada em diferentes pontos, a relação estrutural entre estes elementos, ela me parece inegável, ou pelo menos fortemente defensável, sobretudo no advento dos Estados nacionais europeus nos séculos XVIII e XIX. Se poderia questionar o quanto ela não é pensada excessivamente de um ponto de vista eurocêntrico e acaba vendo os nacionalismos do mundo colonial, que o autor aborda, como um desdobramento puro e simples dos nacionalismos europeus, mas isso também é tema para uma outra aula, quando veremos autores como Chatterjee e Balakrishnan, mas aí dialogando com a contribuição, mais diretamente com a contribuição de Benedict Anderson. Na próxima aula, veremos justamente, ainda também numa chave modernista, mas aí deslocando o olhar da sociologia para a história, como o nacionalismo como movimento social se vincula à democratização e à massificação da vida política na virada do século XIX para o século XX na Europa, e aí a obra de base será o livro Nações e Nacionalismos desde 1780, de Hobsbawm. Como Hobsbawm distingue o patriotismo liberal revolucionário do século XIX, da França e dos Estados Unidos, da virada do XVIII para o XIX, para os nacionalismos étnico-culturais da Europa centro-oriental, com a massificação e a democratização da vida política e a crise dos antigos impérios que caracterizavam estas regiões. Mas isso é tema para uma outra